dificuldade em fazer um parágrafo de desenvolvimento? Nesse vídeo nós iremos ver um exemplo de caso real de sucesso de quem aí tirou a nota 1000 na redação do Enem e como a pessoa conduziu ali os seus parágrafos de desenvolvimento, tá? Eu já fiz uma aula ensinando como você deve fazer um parágrafo de desenvolvimento, vou deixar aqui no card para você saber. Aqui então a gente vai mapear o que a gente tem visto sobre tópico frasal, aprofundamento da ideia, dentro ali tendo então o repertório e ali as estratégias argumentativas, tudo bem? Para em seguida a gente ver como o autor fez o fechamento daqueles parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que sempre que a gente está falando de uma redação, nós estamos também vendo que as pessoas que fizeram a redação, que tiraram a nota máxima, elas tiveram um planejamento de texto, que é o que? Você organizar suas ideias principais antes mesmo de você fazer o rascunho, para aí sim você arquitetar as ideias dentro ali da sua redação, para você ter mais controle da técnica da sua escrita, tá? E isso daí tem a ver com prática. Seja bem-vindo ao canal, eu sou a professora Fabi Alencar, sou a prof de redação, e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. Quer saber mais? Vem comigo aprender mais aqui com quem tirou a nota máxima. Vamos lá, então? Muito bem, vamos então começar a ver essa análise aqui de parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? Lembrando que numa redação do Enem a gente sempre trabalha com 4 parágrafos. O primeiro da introdução, o segundo de desenvolvimento, que a gente chama de D1, o segundo parágrafo de desenvolvimento, que no caso da sequência ali da redação é o terceiro parágrafo, nós chamamos de D2, e o parágrafo final ali, o quarto parágrafo, que é de conclusão. Sempre é assim uma redação? Não, mas considerando que uma redação de concurso ou mesmo ali do Enem, a gente trabalha com um máximo de 30 linhas, esse modelo de 4 parágrafos acaba ali contribuindo para você conseguir fazer uma boa argumentação no tempo que é colocado ali pela banca. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós veremos aqui do tema, olha aqui comigo, ó, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, tá? Foi essa frase temática gigantesca mesmo, mas acho que basicamente é falando sobre como ainda tem essa questão das mulheres que têm o trabalho de cuidado e ainda assim são desvalorizadas. Pensa mais ou menos por essa lógica para você entender um pouquinho mais sobre essa redação, tá? Se você quiser, eu deixo aqui na descrição a proposta de redação para você ver também quais foram os textos motivadores, tá? Dito isso, então vamos ver aqui os parágrafos de desenvolvimento. Hoje a gente só vai ver os parágrafos de desenvolvimento, tá? Vamos então para a leitura. Sobre essa perspectiva, é crucial que a escassez de debates acerca da importância das atividades de assistência seja superada. A esse respeito, a ilustre filósofa Djamila Ribeiro defende que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Entretanto, o panorama nacional destoa do pensamento da autora, já que o alto índice, provavelmente é índice aqui, de empregadas domésticas em condições ocupacionais precárias não é enxergado pelo círculo social, de modo que discussões sobre essa questão sejam priorizadas, dificultando intervenções nesse problema. Então, essa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade. Outro sim, vale ressaltar de que maneira a negligência do Estado fomenta a marginalização das cuidadoras. A partir disso, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman utiliza o termo instituição zumbi. Eu não sei se eu falei certo o nome dele não, tá, gente? Se alguém souber, deixar aqui nos comentários. Para simbolizar as entidades que não cumprem seu papel previamente estabelecido. Seguindo o raciocínio, é possível compreender, perdão, o poder executivo como exemplo da ideia do expoente da sociologia, uma vez que a sua função de garantir dignidade profissional a todos não está sendo cumprida em sua totalidade, pois muitas trabalhadoras de acolhimento ainda encontram-se em situações indignas. Por isso, a conduta governamental necessita ser reformulada para assegurar
os direitos dessas profissionais. Vamos lá, então, relembrar rapidamente a organização interna que todo parágrafo de desenvolvimento que está fazendo ali do jeito certo para uma redação estratégica faz, tá? Então, ele faz a abertura, principalmente ali, como o do Enem que a gente está vendo, uma abertura usando um conectivo ali, com ideia de diante desse cenário, diante disso, e em seguida usa o tópico frasal. O tópico frasal é a mesma coisa que a ideia central daquele parágrafo de desenvolvimento, tá? Cada parágrafo de desenvolvimento tem o seu tópico frasal, tem a sua ideia central dentro ali daquele tema proposto e você seguindo ali, obviamente, o ponto de vista que você está defendendo. Vou fazer um parágrafo exemplo, vou fazer uma redação, por exemplo, aí de 20 parágrafos, tá? Um exemplo aí, forçando a barra, tá? Aí, um parágrafo é a introdução e o último ali é a conclusão. Isso quer dizer que eu tenho, então, nessa brincadeira que eu tô fazendo aqui, eu tenho 18 parágrafos de desenvolvimento. Quantos tópicos frasais eu vou ter? Eu vou ter 18 tópicos frasais, tá? Claro que eu tô forçando a barra, né? A gente não vai fazer isso, daí que já tá virando até artigo de opinião. Mas é só para a gente ver que cada parágrafo de desenvolvimento, normalmente ele guarda aquela ideia secundária, ideia central daquele parágrafo ali específico, para você se debruçar a argumentar somente aquela ideia ali. Tudo bem? Tranquilo? É basicamente isso que eu estou querendo dizer. Em seguida, depois do tópico frasal, a gente faz o quê? O aprofundamento da ideia. Então, é aí que você vai usar os repertórios, é aí que você vai trazer estratégias argumentativas, como, por exemplo, trazer uma voz de um especialista para fundamentar o seu argumento, trazer dados estatísticos para fundamentar seu argumento. É essa base ali do aprofundamento de ideia. E no final desse parágrafo, seguindo uma sequência lógica, a gente faz um fechamento daquela ideia, já trazendo e moldando de alguma forma o que você está justificando ali naquela argumentação e qual é uma mini conclusão que você pode ver a partir da ideia central que você está trabalhando naquele parágrafo de desenvolvimento. Veja como é tão importante que o parágrafo de desenvolvimento tenha um início, meio e fim. Isso tem a ver com a seleção de informação que você faz de forma consistente, organizada, e que também tem a ver com a progressão das ideias, né? Um bom texto, ele tem uma sequência lógica por trás, tem a ver com a coerência e usando também a coesão, que são as palavras aqui, os conectivos que a gente vai ver e vai marcar daqui a pouquinho, que ajuda a tornar o texto ainda mais coerente. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos fazer as nossas marcações de como ela está estruturando aqui esses 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu não sei se é ela ou ele, eu te confesso que eu não lembro muito bem qual foi o autor, né? O gênero do autor, mas tá? Vou falar como um ele aí, tá? Então, olha lá, o parágrafo de desenvolvimento 1, vamos lá acompanhar aqui comigo? Opa! Deixa eu ajustar aqui. Ó, olha aqui, preste atenção. Quando começa assim, sob essa perspectiva, a gente está usando o quê? Um conectivo, vocês concordam? Então, eu vou usar o verdinho para marcar o conectivo como normalmente eu faço quando eu estou fazendo os modelos de redação. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas nas redes sociais, principalmente no canal, na rede social da Dancinha, eu faço modelos prontos de redação, principalmente do Enem. Então, se você aí está treinando para o Enem, me segue lá para você receber esses conteúdos exclusivos lá da rede social, tá? Então, ó, sob essa perspectiva, é justamente um conectivo de abertura da introdução do parágrafo de desenvolvimento, tá? Eu não sei se você consegue entender isso. Quando a gente faz um parágrafo de desenvolvimento como o primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente usa sempre um conectivo que o Enem usa como esse critério na competência 4, tá? E a gente faz ele como para encabeçar o parágrafo de desenvolvimento 1. Então, quando a gente usa sobre essa perspectiva, diante desse cenário, sob esse viés, nós usamos esses tipos de conectivos que têm essa ideia de iniciar o parágrafo de desenvolvimento 1, tá? Então, foi o que foi utilizado aqui.
O entretanto também é um conectivo, mas aí como a gente está analisando essa organização interna, eu não vou marcar. Quero marcar esse aqui também para você, tá? O então. O então, como o próprio então, ele tem um valor semântico de conclusão, né, de fazer uma consequência lógica, ele está usando para justamente o quê? Marcar que em seguida ele vai fazer o fechamento da ideia trazida. Tudo bem? Então vamos fazer agora as nossas marcaçõezinhas aqui a partir do que nós aprendemos sobre como devemos construir um parágrafo de desenvolvimento com a organização de tópico frasal em um aprofundamento da ideia e em seguida fechamento, tá? Então começou lá com o conectivo, em seguida trouxe o tópico frasal, né? O tópico frasal vai até essa parte aqui. É o que a gente viu claramente como normalmente o primeiro período de um parágrafo de desenvolvimento. Ora, se é a ideia central que eu vou me dispor a fundamentar e trazer argumentos, ele fica normalmente no período inicial mesmo daquele parágrafo, tá? Então, ele é o tópico frasal, tá? Nesse tópico frasal, a gente vê que está falando sobre o quê? A falta de debates mais intensificados e eficientes em relação à questão de atividade de assistência da mulher, tudo bem? É basicamente falando sobre isso, sobre os direitos que as mulheres, principalmente ali empregadas domésticas, deveriam ter e não são não tem muita assistência a respeito disso, tá? Na prática não funciona de fato. É basicamente isso que está trazendo na argumentação, tá? E aí, em seguida, coloca a respeito a esse respeito, trazendo novamente um conectivo. Veja como a redação do Enem ele trabalha muito com conectivos, fazendo a articulação das ideias de forma bem empregada, tá? E aí, daqui a esse respeito até essa parte aqui do antes do então, a gente está vendo justamente o aprofundamento da ideia, né? Quando ele está começando ali a usar fundamentação, repertório, trazendo a filósofa Djamila Ribeiro, para poder fundamentar mais sobre a sua ideia proposta aqui, tá? Vou colocar então como um RS, como um repertório. Opa, eu tô sem um negocinho, sem o tablet, aí fica ruim porque eu sou canhota, eu tô tendo que escrever com a direita. Vou botar, ó, repertório sociocultural, tá? Mas aí você encara como aprofundamento da ideia, trazendo todo esse grosso mesmo da argumentação. Tudo bem? Tranquilo? E aí, no final, traz o quê? Então, essa nebulosidade precisa ser exposta para conscientizar a sociedade, né? Principalmente aqui, muito provavelmente, também essa pegada do fechamento já nos deduz, já nos indica que vai trabalhar muito também de uma forma mais voltada a como conscientizar, trazer uma ação de proposta de intervenção lá na conclusão, trazendo ações que possam conscientizar a sociedade, tá? Às vezes, o fechamento das ideias ali do parágrafo de desenvolvimento também nos dá indícios de como vai ser a proposta de intervenção ao problema, tá? E aqui eu vou colocar o F de fechamento para a gente ver que foi só uma frase simples, mas que fez uma conclusão prévia daquele parágrafo de desenvolvimento. Também? Tranquilo? Olha lá então, se eu estou fazendo um outro parágrafo de desenvolvimento somando ideias, eu tenho que trazer um conectivo aditivo, e é o que faz aqui, tá? Quando eu coloco o outro sim. Deixa eu colocar marcadinho de verdinho, olha lá, quando faz o outro sim, é justamente um conectivo que tem a ideia de acréscimo. A mesma vale para ademais, além disso, tudo bem? Tranquilo? E aí, em seguida, nós vemos o tópico frasal. O nome é feio, mas é só você lembrar que é a ideia central de cada parágrafo de desenvolvimento. E esse aqui é muito bom, né? Porque aí ele fala sobre a importância que, infelizmente, o governo não dá para as cuidadoras, né? Então, fala sobre essa marginalização das cuidadoras e como existe aí uma certa ineficácia do controle estatal a respeito disso, tá? Em seguida, o que a gente vai... deixa eu botar aqui, é o tópico frasal. Em seguida, o que tem que ter? Deve ter justamente o aprofundamento da ideia. É você justificar por que você acha que existe essa negligência do Estado que fomenta a marginalização dos cuidados. Veja como sempre você está, de alguma forma, justificando o seu ponto de vista a respeito do que você está colocando na redação. Isso é argumentar, tá? É sempre você
trazendo ali justificativas, evidências, explicações para a sua redação, tá? E aí faz aqui ó, o aprofundamento, tá? Até basicamente aqui, ó, situações indignas, trazendo aqui uma referência bem comum da instituição Zumbi, tá? Que está sendo colocada de forma bem pertinente aqui nesse caso. Tem gente que usa de uma forma meio coringa, né? Mas nessa forma que está bem produtiva, colocando o poder executivo também trazendo a sociologia, então tá bem consistente, tá? Tudo bem? E aí aqui, então, a gente vê esse aprofundamento. Gente, ser canhota e usar mouse assim do lado direito às vezes é muito ruim, ó. Dá pra você entender que é um RS, tá bom? Então, faz o aprofundamento da ideia, tá? E aí, em seguida, a gente vê, ó, por isso, a conduta governamental necessita ser reformulada para assegurar, para garantir o que? Os direitos dessas profissionais, tá? Então, mais uma vez, a gente vendo o quê? Um conectivo com ideia de conclusão. Mas veja, não é um portanto. A gente não usa o portanto como um conectivo no parágrafo de desenvolvimento. Então, não é recomendável. Deixa o portanto com aí a ideia de conclusão bem marcada num parágrafo de conclusão mesmo, tá? Então, você pode usar um por isso, pode usar um logo, que tem a ideia de consequência, né? Ali também pode combinar muito bem para essa finalização, tá tudo bem? Eles combinam bastante, tá? Diante disso, nesse sentido, também combinam bastante. Então, ó, essa partezinha final, então, é justamente o fechamento de toda a redação? Não, é desse parágrafo de desenvolvimento 2. Tudo bem? Tranquilo? Toda a organização aqui de uma redação nota 1000, e é por isso até que tirou a nota 1000, né? Uma seleção muito bem consistente, organizada, com ótima progressão das ideias, tá? E resuminho aqui para a gente ver quais foram as ideias centrais trabalhadas, eu fiz aqui para vocês, tá? Então, no D1, a escassez de debates sobre a importância das atividades de assistência precisa ser superada, né? Assistência em relação às mulheres ali cuidadoras, tá? Aí deu até exemplo ali das empregadas domésticas que não têm os seus direitos ali realmente assegurados de alguma forma. E aí, no D2, fala também sobre o quê? A ausência da ação estatal, né? Quando fala sobre a negligência estatal, né? Que contribui, a estatal que eu digo assim, do Estado, do governo, tá? Em o quê? Contribuir para a precarização e marginalização das cuidadoras, tá? Falta aí mais políticas públicas que, de alguma forma, garantam ali os direitos das cuidadoras, e é por isso que tem ali a invisibilidade, né? Todo muito bem organizado aqui nesta redação. E aí, ó, só para você trazer, se você não viu essa organização interna que eu trouxe, tá? Então, mais uma vez para você ver essa organização interna de um parágrafo de desenvolvimento e também tem aqui do D2. Olha lá como é que fica, tá? Para você mandar bem num parágrafo de desenvolvimento, você tem que seguir basicamente esse esqueletinho que eu montei aqui para você, tá? Começando com um conectivo de introdução de parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? Então, diante desse cenário, diante desse cenário, é o melhor, ou nesse viés, ou mesmo como trouxe ali, sob essa perspectiva, também é muito legal. Em seguida, você traz o seu tópico frasal, que afinal de contas é a ideia central daquele parágrafo de desenvolvimento, que você em seguida vai fazer o quê? Aprofundar o argumento, aprofundar a ideia ali trazendo. É justamente o grosso da fundamentação do seu argumento, tá? Então, você vai fazer o quê? Trazer repertório junto com explicações de justificativa trazida ali, tá? Em seguida, para você fazer aquele desfecho bem bonitão do seu parágrafo de desenvolvimento 1, você faz o quê? Traz um conectivo, como desse modo, assim, ou então, que a gente viu agora, e faz assim o fechamento de ideia, que é só uma linha, uma coisa pequena, tá, gente? Não é nada demais, não, sem medo. Se você está fazendo um outro argumento que tem a ideia de somar, você traz o quê? Um conectivo aditivo, tá? Posso fazer um argumento de contraposição? Eu posso, né? Que tem uma ideia de oposição? Eu posso. Mas eu te confesso que isso não é muito comum em redação nem de concurso.
muito menos também de Enem, e normalmente é mais fácil você acrescentar, somar ali argumentos do que trazer uma contraproposta, tá? Só se realmente o teor da proposta temática trazer como você fazer uma dualidade, uma oposição, que aí seria mais produtivo, tá? Então, vai sempre pelo argumento de acréscimo que é melhor, tá bom, queridos? E aí, ó, conectivo aditivo, outro sim, ademais. Além disso, tudo bem? O tópico frasal, novamente, a ideia central daquele parágrafo de desenvolvimento 2, depois o aprofundamento do argumento, o aprofundamento da ideia, é aqui que você vai trazer a reflexão crítica a respeito ali do que você está justificando neste parágrafo, e em seguida conectivo de desfecho, assim, diante disso, para depois você fazer o fechamento de ideia. Parece muita coisa, mas não é não. Quando você começa a praticar a redação, você vai vendo que quanto mais você vai seguindo a sua organização interna, melhor fica para você aí praticar. E agora que você aprendeu mais sobre parágrafo de desenvolvimento de redação Enem, você está treinando aí para Enem, que é daqui a pouco, hein? Tá na porta, hein? Então, eu quero te sugerir um tema para você praticar aí, tá? Que tem a ver com os desafios da desinformação e da fake news. É muito importante você procurar saber mais aí sobre esse tema, porque ele pode aparecer aí no Enem. Você vai estar preparado se aparecer aí como um tema do Enem de redação aí de 2025? Então, ó, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar na descrição e também vou deixar no comentário fixado, eu deixo lá uma proposta bem organizada, assim, a frase temática sobre desinformação e fake news para você praticar. Se você quiser um treinamento específico, ainda dá tempo para você treinar do jeito certo para a redação. Eu tenho uma mentoria individualizada, que é o Correção Nota 1000, para você aí fazer um treinamento estratégico específico, planejado para você mandar bem aí na redação do Enem ou de concurso público, tá? Se quiser mais informações, vou deixar disponibilizado aqui o meu WhatsApp e também o meu e-mail para mais informações aí, precinho que cabe no bolso, tá bom? É isso. Eu espero encontrar vocês na minha mentoria e outros vídeos aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe e também me siga aí para você receber mais vídeos de português e redação e aprender tudo isso aí sem nenhuma complicação. Tchau, tchau, até a próxima!